rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre. Você já ouviu esse termo na sua vida alguma vez? Acredito que sim, e muitas vezes, porque o que a gente mais ouve na nossa vida é esse tipo de frase. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Elisângela. Esse é nosso Ho'oponopono e conhecimento. E hoje a gente vai começar um novo capítulo do livro 1001 Maneiras de Enriquecer, de Dr. Joseph Murphy. E é o capítulo 7. Nesse capítulo ele vai ele vai explicar por que o rico fica cada vez mais rico. O próximo tema é mudança de atitude produz rendimentos, a fórmula de muitos milhões de dólares, bloqueio à riqueza e cura, o fluxo da riqueza, bênção e riqueza, o banco universal, oração contra a inveja e o ressentimento. Então, eu vou começar, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capítulos. Vão ser sete aulas que eu vou falar com base nesse capítulo 7 sobre o rico, por quê e como que o rico fica mais rico. Hoje eu vou passar para você, a primeira parte, uma explicação. Vou passar sobre a atitude, a mudança de atitude, como que mudança de atitude produz rendimentos e a fórmula de muitos milhões de dólares. Vou ser mais rápida nas nossas aulas para a gente poder terminar mais rápido e começar mais um livro. Então, vamos lá, vamos começar. Além disso, vou passar para você a fórmula da riqueza e não vou fazer todas as orações, todas as técnicas do Ho'oponopono. O Ho'oponopono eu vou deixar para você na descrição, os links, e nos cards também vai aparecer para você os Ho'oponoponos específicos de prosperidade e para você curar qualquer área da sua vida, e a playlist também para você já ir assistindo todos os vídeos, porque tem muita coisa já. E o mais importante, e na verdade o que muda a nossa vida, é o conhecimento. E o mais importante eu vou passar para você aqui nessa aula de hoje, esses 3 primeiros capítulos, e vou deixar para você também uma foto dessa oração que esse homem aprendeu, que é a fórmula de conseguir milhões de dólares. Então vamos lá, para a gente não se alongar muito e a aula não ficar muito longa. Mas para você buscar conhecimento, expansão da consciência, você precisa disponibilizar um pouquinho do seu tempo. Como que eu adquiri conhecimento durante esses últimos 7 anos da minha vida? Eu não tinha tempo, igual a maioria das mulheres não tem. O que eu fazia? Enquanto eu estava fazendo as minhas obrigações de casa, eu pegava um fone de ouvido e já ia ouvindo as aulas. Ou então, sem fone de ouvido mesmo, já colocava ali e ia escutando. Enquanto eu ia fazendo as coisas, eu ia aprendendo. Foi assim que eu estudei. Eu fiz faculdade assim. Eu estudei todos os outros conhecimentos dessa forma, sem tempo. Porque quando a gente quer mudar de vida, a gente arruma um jeito. Porque a gente não cria a partir do que a gente quer, mas a partir do que a gente está disposto a ser, daquilo que a gente já é consciente de ser. Então vamos nos tornar uma nova pessoa por meio do conhecimento, porque é conhecimento que muda a vida, que liberta e que transforma. E reprogramar a nossa mente, principalmente reprogramar. O que é reprogramação mental, Elisângela? É repetir todos os dias uma determinada frase até que o nosso subconsciente entenda que é verdade e faça isso se tornar uma nova crença. Uma crença boa, porque existem crenças limitadoras
e crenças expansivas que expandem a nossa consciência. Então vamos lá, vamos começar. Capítulo 7 do livro 1001 Maneiras de Enriquecer. O rico fica cada vez mais rico. Os verdadeiramente ricos são aqueles que conhecem o poder criador do pensamento e que procuram impressionar o seu subconsciente com pensamentos de abundância e prosperidade, e os quais, por sua vez, fazem com que suas imagens mentais venham a se concretizar. Homens ficam ricos por pensarem de determinado modo, evitando pensar em aparências, e por saberem que seus pensamentos criadores e concentrados tendem a se manifestar em suas vidas de forma correspondente. Pensar em riqueza numa situação de pobreza ou privação. Repetindo, pensar em riqueza numa situação de pobreza ou privação exige grande e permanente concentração de pensamento. Aquele que adota essa prática de pensar fica inevitavelmente rico e consegue obter tudo o que deseja. A Bíblia diz que a todo aquele que tiver lhe dará e terá em abundância, e a todo aquele que não tem ser-lhe-á ainda aquilo mesmo que possui retirado. Isso está lá em Lucas 19, 26. Uma forma popular de expressar essa passagem bíblica é a seguinte: o rico fica cada vez mais rico, enquanto o pobre fica cada vez mais pobre. Isto significa simplesmente que o homem que dá atenção às riquezas sem limites de sua mente, fonte de todas as experiências, possuirá uma maior parcela de bens terrestres. Uma semente lançada ao solo produz centenas de outras sementes. Da mesma forma, as sementes que são os nossos pensamentos das riquezas de Deus destinados a você se ampliarão e se multiplicarão com sua experiência. Explicando esse pequeno trecho, ele diz que para um homem ficar rico, ele precisa pensar de determinado modo, evitando pensar em aparências. Ele precisa pensar em riqueza, não em aparência de riqueza. Precisa pensar em ser rico, precisa ser rico de verdade, não aparentar ser rico. Pensar em riqueza numa situação de pobreza exige uma grande e permanente concentração. A gente precisa mudar o nosso foco de pobreza para riqueza, mesmo que a gente esteja passando por uma situação muito difícil, uma situação de privação extrema, a gente precisa concentrar toda a nossa fé e os nossos pensamentos em pensamentos de abundância, de prosperidade, mesmo que esteja passando necessidade. Se a gente quiser mudar a nossa vida, a gente precisa focar naquilo que a gente quer e não naquilo que a gente não quer. Eu lembro que eu tinha uma professora, a minha primeira professora de expansão da consciência, de reprogramação mental, ela falava que ela estava passando fome com os filhos dela. Mas quando ela aprendeu o segredo, que é a gratidão, é agradecer por aquilo que a gente tem, porque ser-lhe-á acrescentado mais, ela passou a agradecer, porque ela tinha o prato, ela tinha geladeira e ela tinha a cama para dormir. Ela tinha os filhos dela, então ela começou a procurar coisas porque ela seria grata. E a partir do momento que ela aprendeu que gratidão possui e carrega consigo o poder da prosperidade, a vida dela mudou. Hoje é uma mulher multimilionária. E eu estudei com ela, minha vida está mudando. Não mudou da noite para o dia, porque a vida dela também não mudou da noite para o dia. Ela passou 25 anos estudando e passando todo o sofrimento, todas as privações, até ela alcançar aquilo que ela desejava, porque semente plantada não nasce da noite para o dia, ela precisa de tempo para germinar. Passar pelo período de escuridão debaixo da terra é um processo de evolução, tanto para a gente como a metáfora da semente. A semente precisa estar debaixo da terra, sufocada pela escuridão, pelo pavor do medo da escuridão, porque é ali que está sendo implantado dentro dela todos os atributos necessários para ela se tornar uma árvore
com muitas outras sementes. Eu sou uma semente dessa professora que conseguiu passar por toda aquela dificuldade, por toda aquela privação e alcançar a prosperidade dela depois de tantos anos de estudo. E é estudando, é buscando a expansão da nossa consciência que a gente vai alcançar a nossa liberdade, a nossa independência e a nossa dignidade, seja dignidade de saúde, de prosperidade, de financeira ou qualquer outra área da nossa vida. Por quê? Porque que a quem tem mais lhe será dado e a quem não tem, até o pouco que tem se lhe há retirado. Porque quando a pessoa tem dinheiro, o dinheiro atrai dinheiro. E quem não tem dinheiro, o que acontece? A pessoa que não tem dinheiro, ela até aquele pouco que ela tem é tirado dela. Com Elisângela, com uma pessoa que não tem nada, vai ser retirado dela. A pessoa vai no banco, se ela ainda tem nome, se ela ainda tem crédito, ela vai lá e pega o crédito. Aí o que acontece? O banco vai lá e tira aquilo que ela não tem, que é o pouquinho de dinheiro que ela tem, que ela podia mudar a vida dela. Ela vai lá, pega, e o banco pega todo o dinheiro que ela tem e ainda pega os juros, que é aquilo que ela não tem, que ela tem que se virar para poder dar para o banco. Isso eu aprendi estudando educação financeira. Isso eu aprendi na prática, trabalhando no Procon, vendo idosos passar por necessidade. O banco não está nem aí se a pessoa está passando fome, se ela tem dentro de casa doente, se ela está doente, se ela precisa de remédio. Pegou o dinheiro emprestado lá no banco, principalmente o empréstimo consignado, que não tem como a pessoa sair dele, infelizmente está lascado. Vai perder até aquilo que não tem, vai ficar sem dinheiro para comer. E é assim que o pobre fica cada vez mais pobre, porque não pensa em prosperidade, pensa só naquilo que não tem. A gente precisa olhar para a nossa abundância. Tem uma cama para dormir, agradece pela cama. Eu lembro que a professora falava, uma outra professora falava, que ela começou a estudar e viu um testemunho de um rapaz dos Estados Unidos, que ele era filho de uma mãe solteira, passava por muita privação, mas quando ela aprendeu a estudar com o Neville Goddard, que é um outro livro que eu pretendo estudar aqui com vocês, ele começou a estudar com esse livro aqui e expandir a consciência. Ele conseguiu manifestar na vida dele 2 milhões de dólares naquela época, fazendo meditações e fazendo o processo de imaginação. Ele conseguiu elevar a consciência e conseguiu manifestar dinheiro suficiente, que depois ele transformou isso, multiplicou. Ele falou que multiplicou porque ele aprendeu, ele estudou tudo sobre dinheiro para ele poder nunca mais passar por tanta privação que ele e a mãe dele passou. E a primeira coisa que ele fez foi ir lá e dar para a mãe dele, honrar a mãe dele, dar um lugar para a mãe dele morar, porque ele não quis saber se a mãe dele era solteira, se ele tinha passado por dificuldade. Ele aprendeu que ele precisava ser grato por estar vivo. Isso já é um grande caminho. Se você não tem nada para agradecer, agradece pelo que você já tem, que é a vida. Existem centenas de milhares, milhões de pessoas, de almas tentando nascer e não consegue, e a gente está aqui vivendo e talvez vivendo na ingratidão. Vamos passar para o próximo passo, que é a mudança de atitude produz rendimentos. Como que essa mudança vai produzir rendimentos? Vamos ver agora. Um agente imobiliário disse-me recentemente que costumava pensar que dinheiro e recursos eram limitados e que as riquezas do país estavam divididas e controladas por algumas famílias muito ricas da América, o que o deixava bastante preocupado. Entretanto, de um momento para o outro, verificou como era falso esse seu modo de pensar e que ele próprio estava bloqueando o fluxo criador de riquezas com o seu processo deformado e desordenado de pensar. Eis aqui, em parte, a carta que me escreveu. Prezado Dr. Murphy, segui as suas instruções e apaguei de minha mente a ideia de competição. Decidi que estou aqui para criar e que no subsolo do nosso mundo há milhões de dólares em ouro ainda por serem descobertos. Sei que chegará o dia em que os cientistas produzirão o ouro e outros metais sinteticamente.
Deixei de utilizar expedientes, de fazer negociatas e de tirar vantagem da ignorância e da inocência dos outros. Cessei também de invejar as suas promoções e de ambicionar as suas riquezas. Decidi que poderia ter tudo o que desejasse sem tirar nada dos outros. Transformei-me em um produtor e cooperador ao invés de um competidor. Durante 3 meses, tenho rezado do seguinte modo: as riquezas sem limites de Deus fluem para mim com a rapidez que posso recebê-las e utilizá-las, e todos os outros homens ficam cada vez e cada dia mais ricos. Esta minha nova atitude tem produzido milagres em minha vida, e os meus rendimentos triplicaram em apenas 3 meses. Triplicaram em apenas 3 meses. Esse homem entendeu que ele não precisava de passar a perna em ninguém, que ele não precisava de enganar ninguém, que existia riqueza suficiente dentro do subsolo da mente dele, que existia uma consciência, um Deus abundante, próspero, capaz de dar tudo para ele, bastando ele reprogramar a sua mente, tirar da vida dele a inveja, porque muitas pessoas acreditam que a inveja está lá fora, que as pessoas que têm inveja da gente, mas na verdade, quando a gente não prospera, é porque de alguma forma a gente está invejando a pessoa de aquela pessoa que está prosperando. A gente está atraindo para a nossa vida aquilo que a gente não quer, com pensamento consciente ou inconsciente. A gente está atraindo aquilo que a gente não gosta para a nossa vida. Ou então a gente está achando que a gente precisa competir com os outros, que não existe espaço e nem abundância suficiente para a gente aqui na Terra, quando na verdade existe abundância, prosperidade, riqueza, saúde para todo mundo nessa Terra. Basta a gente mudar o nosso ponto de vista, aceitar as situações, mudar por dentro, que por fora tudo vem com facilidade, alegria e glória. Esse homem precisou apenas de 3 meses, que é o tempo da gente reprogramar a nossa mente para poder mudar todos os padrões de escassez que existiam dentro dele, quando ele passou a repetir essa seguinte frase. Essa pequena seguinte frase: com poucas coisas a gente consegue mudar de vida. As riquezas sem limite de Deus fluem para mim com a rapidez que posso recebê-las e utilizá-las, e todos os outros homens ficam cada dia mais ricos. Ele passou a desejar para as pessoas riqueza, e tudo aquilo que a gente emana, tudo aquilo que a gente manda para o outro vem para a nossa vida, porque não existe o outro lá fora, todos somos um. E tudo que a gente deseja para o outro vem para a nossa vida. Se você deseja prosperidade para você, deseja para o outro também, que vai funcionar na sua vida. Tudo que a gente emana volta para a gente de forma multiplicada e rapidamente. 3 meses é muito pouco tempo para uma pessoa reprogramar e limpar da mente toda a escassez, toda a pobreza, e entender que o dinheiro vem para a nossa vida se a gente estiver disposto a receber e aprender a gastar com sabedoria, e entender que não é para poder ficar amontoando e nem gastando aquilo que a gente não tem. A gente precisa gastar de modo consciente e o suficiente para a gente viver uma vida com abundância, com prosperidade e uma vida com liberdade, com dignidade. A gente precisa ter, principalmente, a palavra que me define nessa terra é dignidade. A gente precisa ter dignidade para poder viver nesse mundo. Vamos então passar para o terceiro tópico. A fórmula de muitos milhões de dólares. Qual que é a fórmula, Elisângela? Vamos aprender agora. Um magnata da indústria farmacêutica, fundador de uma grande cadeia de drogarias, era um homem de formação bastante espiritual. Havia começado a vida com uma pequena farmácia que ocupava apenas uma sala de um edifício e, não obstante essa origem modesta, conseguira fundar um negócio de muitos milhões de dólares que proporcionava emprego a milhares de pessoas. Certo dia, durante o almoço, retirou de sua carteira um pequeno cartão que me entregou, dizendo: "Isso é minha fórmula de muitos milhões de dólares que tenho usado dia e noite há 20
25 anos e que já dei a muitos outros homens, alguns dos quais também se tornaram milionário, enquanto outros somente obtiveram o dinheiro de que necessitavam para usar livre e jovialmente. Eis aqui a fórmula. Então vamos lá para a reprogramação mental que esse homem fazia de dia e de noite. A gente não... uma pessoa me falou no outro canal que ela fazia a oração do Salmo 23, fez uma vez e não deu resultado. Olha só, o homem falava que fazia de dia e de noite durante 25 anos. Ele sempre estava conectado com a centelha divina, com a fonte criadora. Por isso que ele alcançou milhões de dólares. Vamos ver então qual que é o segredo dele. Eis aqui a sua fórmula. Ele dizia assim: conheço a fonte eterna de todas as riquezas que jamais se esgota. Sou divinamente guiado em todos os meus passos e procuro adaptar-me a todas as ideias novas. A inteligência infinita constantemente revela-me os melhores modos de servir aos meus semelhantes. Sou orientado e guiado no sentido de criar produtos que beneficiam e auxiliam a humanidade. Procuro atrair para junto de mim homens e mulheres dotados de talento e espiritualidade, que sejam sinceros e leais e que assim tenham condições de contribuir para a paz, prosperidade e progresso do nosso empreendimento. Considero-me um imã irresistível de riquezas fabulosas, cuja força de atração reside em proporcionar produtos e serviços da melhor qualidade possível. Estou em constante sintonia com o ser infinito e com o elemento essencial da riqueza. A inteligência infinita governa todos os meus planos e objetivos e atribuo todo o meu sucesso à orientação e direção que recebo de Deus em todos os meus empreendimentos. Gozo permanentemente de total paz interior e exterior. Sou um tremendo sucesso. Estou sempre com o pensamento voltado para Deus, cujo sucesso é permanente. Sou e serei bem-sucedido. Apreendo o que é essencial em todos os setores de minha empresa. Irradio amor e amizade para todos que me cercam e para todos os meus empregados. Mantenho minha mente e meu coração totalmente tomados pelo amor, poder e energias de Deus. Todos aqueles relacionados comigo constituem os esteios do meu crescimento, bem-estar e prosperidade. Atribuo a Deus todo o mérito e glória. Esse magnata dos negócios conseguiu realizar tudo o que pretendia e ainda beneficiou muitas outras pessoas. Pois vai e faz tu o mesmo. Lucas 10:37. Eventualmente transformou-se em um multimilionário, proporcionando benesses a verdadeiras multidões. Vamos lá analisar um pouquinho rapidão aqui o que esse homem, qual que é o segredo da oração desse homem. Primeiro passo, ele mudou o eu sou. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou pobre, eu sou miserável, eu não sou bom o bastante, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não presto, eu sou pobre, eu sou pobre. As pessoas têm essa mania de falar do que elas são. E qual que é o segredo aqui? O eu sou. O eu sou. O eu sou é o nome de Deus. Eu sou. Tudo aquilo que você fala depois de eu sou é aquilo que você manifesta na sua vida. O que esse homem aprendeu? Ele aprendeu e ele reprogramou a mente dele de uma forma extraordinária, dizendo assim: eu sou um tremendo sucesso. Eu sou um tremendo sucesso. Outro ponto muito importante: ele estava sempre conectado com a inteligência infinita. Ele buscava se conectar com pessoas espiritualizadas. Ele buscava pessoas que estavam sempre buscando
ajudar e contribuir para o negócio dele. Ele aprendeu a tratar pessoas, ele aprendeu a conviver com pessoas. Existe um livro que está aqui na minha estante, deixa eu ver, tá ali no fundo, na estante aqui atrás. Ele chama Como Fazer Amigos e Influenciar a Pessoa. Ele fala que a pessoa, para prosperar nessa vida, precisa aprender a tratar pessoas, porque são pessoas que vão contribuir para o nosso crescimento em qualquer setor da nossa vida. São as pessoas, seja a gente empregado ou patrão, a gente vai precisar de pessoa. A gente, se for empregado, a gente vai precisar saber tratar o nosso patrão. E se a gente for patrão, a gente vai ter que saber tratar os nossos funcionários, porque é funcionário que contribui para a expansão da riqueza daqueles que são chefes, que são patrões. Mas primeiro precisa partir do próprio dono, do próprio patrão, de saber lidar com pessoas. Esse homem tinha também um hábito de buscar conhecimento o tempo todo. Ele estava sempre buscando ele estava sempre com o pensamento voltado para Deus, cujo sucesso permanente, e também ele tinha o hábito de buscar conhecimento sempre. Ele estava sempre buscando mais conhecimento. Por quê? Porque rico estuda, rico busca conhecimento. Ele não fica preocupado com a pobreza, com a conta para pagar, com o tanto que ele deve. Ele procura fontes e formas de buscar conhecimento, porque é o conhecimento que vai trazer a prosperidade para a vida dele. Então a gente precisa copiar essas pessoas, e uma forma da gente mudar a nossa vida é limpando e reprogramando a nossa mente. O Dr. Joe Dispenza, que é um neurocientista que eu estou estudando com ele aqui, já estou no 4º livro dele. São livros gigantes, tá vendo? São livros bem grossos e gigantes. Ele fala que as pessoas acham que nasceu programado para sofrer, para poder viver uma vida com doença, uma vida de escassez, que isso é uma programação, que a gente acha que a gente nasceu com isso, que a gente não é capaz de mudar essa situação. Mas ele fala que a neurociência hoje comprova que o nosso cérebro é capaz de mudar a qualquer tempo, em qualquer idade, a partir do momento que a gente aprende a forma certa de reprogramar. E a reprogramação do nosso cérebro, da nossa mente, é por meio de uma consciência elevada. É o espírito que habita aqui dentro da nossa mente. Existe um espaço, segundo os neurocientistas e os físicos, existe um espaço, um vácuo dentro do cérebro de toda pessoa, que é onde a inteligência infinita habita, que essa inteligência é capaz de criar tudo aquilo que a gente desejar, que a nossa alma, o nosso espírito, a nossa centelha divina desejar. Ele é capaz de criar, inclusive, a cura daquela doença que o médico falou que não tem cura, que tudo é possível para aquele que crê. Ufa! Terminei. Foi rápido, precisei aprender. Eu não critico a pessoa que veio aqui no meu canal me criticar, falar que eu estava lendo muito ruim. Na verdade, eu tenho TDAH, eu tenho déficit de atenção, eu tenho transtorno de déficit de atenção, e eu sempre fui apaixonada com ler, mas eu leio igual uma tartaruga. Eu leio igual uma tartaruga, principalmente em voz alta. Eu nunca tive essa facilidade, sempre tive muito medo e muito preconceito por causa dos traumas lá da infância, da escola, que as professoras não tinham paciência, xingava a gente. Então, principalmente naquela época, a gente não tinha diagnóstico, eu não fui tratada, e agora eu estou tratando, eu estou aprendendo e estou reprogramando a minha mente, que eu sou capaz de ler e de falar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, com facilidade. É o meu desafio nessa encarnação, é conseguir tirar de mim todo medo de falar em público, toda vergonha, toda timidez, toda escassez que existe dentro de mim. E eu vou fazer essa reprogramação desse homem, porque eu quero viver uma vida de abundância e de prosperidade. O que eu também te desejo que você
também faça essa reprogramação, que você mude a sua consciência, que você mude o seu pensamento e que aceite que tudo na sua vida é possível a partir do momento que você entende que já existe tudo dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, dentro do seu subconsciente, existe infinitas possibilidades de você alcançar aquilo que você deseja. Pode ser riqueza material, pode ser riqueza imaterial, que é o conhecimento, pode ser a cura, pode ser o amor, pode ser filho, pode ser a harmonia dentro da sua casa, porque existe muitas mães sofrendo dentro de lares desarmônicos, com os próprios filhos sofrendo, com brigas, não consegue controlar a própria família. Então, a gente reprogramando e limpando, a gente consegue mudar a nossa vida. E você não para de fazer o seu Ho'oponopono. É o Ho'oponopono que vai limpar, que vai tirar tudo da sua mente, aquilo que você não sabe, que você aquela crença limitadora que você pensa que você tem, que não tem cura. O Ho'oponopono, a oração da identidade própria, vai limpar. Você vai dizer todos os dias, 10 vezes: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E você vai dizer: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoe, sou grata. A limpeza espiritual é necessária a gente fazer todos os dias, porque todos os dias a gente recebe uma informação negativa, uma pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, a gente fala alguma coisa que não deveria ter falado, que vai trazer karma, que vai trazer energia negativa para a nossa vida. Então a gente precisa limpar, limpar e limpar, tá bom? Vou deixar para você o print dessa oração, dessa reprogramação mental desse homem, para você fazer, se você tem interesse em mudar os seus pensamentos e trazer prosperidade para sua vida, porque ele falou que ele deu essa oração para muitas pessoas. Então eu vou fazer aqui na minha casa e você vai fazer aí na sua casa. Vamos repetir todos os dias, vamos fazer disso um nosso mantra. Eu vou fazer também essa técnica em um vídeo separado e vou colocar aqui pra gente, para você depois pegar e ouvir todos os dias à noite antes de você dormir, porque antes da gente dormir a gente reprograma a nossa mente subconsciente, tá bom? Eu te desejo paz, prosperidade, além de todo entendimento do mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você entende que precisa mudar a sua vida, deixa escrito aqui embaixo para mim. A inteligência infinita constantemente revela os melhores modos de servir aos meus semelhantes. Vou repetir: a inteligência infinita constantemente revela-me os melhores meios de servir aos meus semelhantes. Porque quanto mais a gente serve, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente ajuda as pessoas, mesmo com o nosso trabalho, mais a gente prospera. Paz, abundância, até o próximo vídeo.